Fabiana Baeta, Baixada Santista, boa noite, tudo bom? Obrigado por estar aqui comigo. Olá, Fátima, Ribeirão Preto, minha prima, tudo bem? Edson, obrigado por estar aqui entrando na nossa live, hoje vai ser muito legal, mais uma live. Ana Capato, tudo bom? Capacato, é isso? Obrigado por estar aqui com a gente na live, boa noite, Fabiana Baeta. Olá, Fátima, minha prima, está sempre comigo aqui no 10 Perguntas. Será entrar nossa entrevistada diretamente de Salvador. Olá, Alexandre, meu grande amigo Bozó. Obrigado por estar aqui na nossa live aqui. Hoje com a nossa entrevistada, meu baixista, lógico, meu baixista, diretamente a nossa advogada, nossa amiga, já esteve aqui com a gente, está direto de Salvador. Olá, Renata Azevedo, São Paulo, obrigado, tudo bom? Verusca já está aqui com a gente, já vamos chamar a nossa entrevistada. Só acabar a nossa trilha sonora aqui para chamar a nossa entrevistada de hoje. Ela já esteve aqui com a gente, inclusive. E ficamos muito contentes mais uma vez de estar recebendo ela aqui. Vamos chamar então a nossa entrevistada? Vamos embora. Olá, boa noite, gente. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com a nossa grande amiga, advogada feminista, mãe, especialista em direito do trabalho, em direito e processo do trabalho, diretora de comunicação e imprensa do movimento Advocacia Trabalhista, diretamente de Salvador, Verusca Schmidt. Tudo bem, Verusca? Tudo bom. Tá dando para me ouvir, Zé, direitinho? Se puder aumentar um pouquinho, ficaria interessante, mas tá. Deixa eu tentar. Tá dando aí agora? Tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo bem? Tudo bom. Já pedindo desculpa pelo adiamento, né, da segunda passada. Não tem problema. E também porque, Zé, em algum momento dessa noite, meu cachorro vai latir. Já aconteceu, ano passado aconteceu isso também. Isso. Mas já quero agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente. Fiquei muito contente quando você recebeu o convite e aceitou. Teve um pequeno imprevisto, mas o importante é que você pôde estar mais uma vez aqui com a gente. Você já esteve aqui no 2º ano de aniversário do programa. E o dia de hoje é o dia do aniversário. 3 anos de programa 10 Perguntas. Que honra, né? Eu estar aqui novamente no 2º aniversário do programa. É uma honra, Zé. Terceiro. Terceiro. Aqui está 2 anos. Eu vi ali atrás, 2 anos. O novo banco está chegando. Já um patrocinador já me deu de presente, vai chegar. Mas antes de começarmos com nossas 10 perguntas, na época que você participou da primeira vez, nós tínhamos ainda poucos seguidores, e graças a Deus agora cresceu bastante. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação para esses novos seguidores do programa 10 Perguntas. Certo. Meu nome é Verusca Volner Schmidt, eu sou mãe, sou advogada trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho, e eu atuo com a perspectiva de gênero. O que é atuar com a perspectiva de gênero? É fazer análise de casos em que o fato de ser mulher faz toda a diferença naquela situação. Por exemplo, processos que envolvam o fato da trabalhadora ganhar menos que um trabalhador, tendo o mesmo tempo de serviço, né? Eu estou com um caso agora interessante que eu protocolei a inicial na sexta-feira, que foi de uma trabalhadora que eram 5 funcionários na mesma função que ela, mais ou menos o mesmo tempo de serviço. Todos os homens eram CLT e só ela foi obrigada a fazer um MEI e assinar um contrato de prestação de serviço, né, de PJ.
Entendi, entendi. Ela passou por alguns advogados, eles não acharam que seria interessante pegar a ação dela. Então, uma advogada com perspectiva de gênero sabe como atuar nessa situação, entende? Entendi. Deixa eu mandar um grande abraço para a Silvinha Figueiredo Gouveia, acabou de entrar. Ela que é pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho, me convidou, fiquei muito contente, para estar participando do 14º Congresso ICLOC, de Práticas de Sala de Aula. Vai ser lá na FECAP, em São Paulo, na Avenida Liberdade, dia 2 de setembro. Quem puder participar e fazer a inscrição, www.icloc.org.br. Tá bom? Obrigado, Mira. Cidade Baixada Santista está aqui com a gente. Gente de Ribeirão Preto, Salvador, está todo mundo entrando na live. Também uma pessoa, é uma importante, Verusca, tem que estar aqui com a gente, certo? Verusca, vamos lá. Como você Até definiria meu pai tá a sua... aqui. Meu pai está assistindo a live. Manda um abraço. Verusca, vamos lá. Como você definiria a sua atuação dentro da advocacia trabalhista? Eu meio que adiantei, né, Zé, a pergunta, quando você pediu para eu falar um pouco da minha atuação. Isso. Na verdade, eu sou uma advogada trabalhista, eu represento os direitos da classe trabalhadora, eu só atuo, né, para a classe trabalhadora, eu não atuo para empresas. Não posso dizer assim que não presto serviços para empresas. Por exemplo, agora mesmo a gente o meu escritório vai fazer uma atuação no sentido de prevenir os casos de assédio sexual dentro das empresas, né? Isso a gente faz porque é muito importante que a gente crie um ambiente de trabalho saudável, né, para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Então, eu atuo pela classe trabalhadora, já adiantando assim que eu não atuo só para mulheres, né? Eu atuo para homens também, mas a maioria das minhas clientes são, sim, mulheres, justamente pela atuação com a perspectiva de gênero, né? Entendi. Entendi. A minha segunda pergunta seria se era só para as mulheres, porque na outra live eu comentei contigo que naquela época 65% das pessoas que assistem a nossa live são mulheres. E agora aumentou para 75%. E agora eu ia te perguntar se é só para as mulheres, para mim é novidade, você acabou respondendo. Tem homens também agora? Tem. Não, eu sempre atuei para homens, né? Mas realmente eu acho que eu posso dizer, Zé, que talvez 70% dos clientes sejam mulheres, sim. Entendi. Você poderia nos contar sobre algum caso que tenha trabalho que precisou da atuação na perspectiva de gênero? Então, como eu adiantei, foi o caso que eu protocolei no TRT da 9ª região, que é Curitiba, Paraná, né? Em que é isso, eram 5 trabalhadores, apenas uma mulher, e todos os homens com carteira de trabalho assinada, e só a minha cliente foi obrigada a fazer um MEI e atuar como pessoa jurídica, né? Nesse caso, eu acho muito interessante que a gente utilize a prova estatística dentro do processo, que é pesquisar, né? A questão da precarização do trabalho, se ela atinge mais homens ou mulheres, né? Quantas mulheres estão fora do mercado de trabalho ou estão no mercado de trabalho, mas de forma informal, né? A pandemia, ela criou ela aumentou a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, né? Hoje, como a gente fala assim, a recuperação do pós-pandemia, na verdade, essa recuperação atingiu muito mais os homens do que as mulheres, né? E as mulheres passaram ainda mais a trabalhar no mercado informal, né? A gente tem um fenômeno que a gente chama que as pessoas gostam, né, de falar sobre o empreendedorismo feminino, né? Dizer que, nossa, a maioria dos empreendedores são mulheres. Mas por que a maioria dos empreendedores são mulheres? Tem uma pesquisa do Sebrae, aqui, né, da Bahia, que ele demonstra que a maioria das empreendedoras estão em idade reprodutiva, né? São justamente aquelas mulheres que, quando chegam numa entrevista de emprego, o empregador pergunta, mas você tem planos de engravidar? Você tem planos de ter filhos, né? Você tem Sim. filhos e se o filho adoecer, quem é que vai levar o médico? Se tiver uma reunião da escola, quem vai à reunião da escola? Né? Eu acho que é sabido por todo mundo aqui que nas reuniões escolares, a gente chega lá na sala, os poucos pais que vão se deparam com, sei lá, 90% da sala são mães. Né? É sempre uma responsabilidade muito passada para as mulheres e que reflete no mercado de trabalho. Mas sobre esse caso que você comentou, na hora do norte,
do recursos humanos, na hora da entrevista, quem vai aqui, é histórico, não é de hoje, isso é uma coisa histórica já, né? Isso, mas é isso. Você não acha que em 2023 isso já era para ter mudado, não? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Entre outras coisas, não tenha dúvidas. Aquela resposta tradicional, poxa, você tem mais experiência que a vaga. Poxa, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Se eu tenho mais experiência, ainda bem que eu tenho experiência. Duro se eu não tivesse, né? Também era uma resposta tradicional, né? Quer dizer, agora em 2023 ainda tem preocupação, somente as mulheres quando voltam da gravidez, né? Que voltam daquele tempo Da de licença gravidez, maternidade. algumas, bem claro. Algumas, às vezes, são mandadas embora logo após, né? Isso. A gente tem, se eu não me engano, a estatística hoje é de 56% de mulheres que são demitidas no retorno da licença maternidade. Agora, você uma comentou estatística. em Curitiba. Isso. Tem um percentual de estados que fala que olha, em tal estado ocorre muito mais isso do que aquilo. Tem alguma perspectiva? Você tem alguns dados sobre isso? Na verdade, as minhas iniciais hoje, com a perspectiva de gênero, eu acho que eu tenho protocolado a maioria no estado de São Paulo. Isso, eu acho também que isso se dá porque tem mais ofertas de emprego, né? Então, acho que talvez isso aconteça por isso. Não que isso não aconteça no Brasil todo, mas o percentual hoje, e inclusive com questões que envolvam assédio moral, assédio sexual, tem acontecido muito mais no estado de São Paulo. E isso não só capital, né? Cidades do interior. Hoje, com a questão do processo judicial eletrônico, os advogados podem atuar, né, no Brasil todo. Então, dá para a gente fazer esse levantamento e ver onde está acontecendo mais. E assim, eu posso dizer com uma certa assim, certeza, né, convicção, de que isso tem acontecido mais no estado de São Paulo mesmo. É mesmo, né? Poxa, isso. Tem mais ofertas de trabalho, né? Mas o assédio, o aumento do assédio que me preocupa. Você vê que hoje as leis estão aí, né? Não, inclusive hoje, eu vou até adiantar uma pergunta também, né? Que hoje a gente, em março, entrou em vigor a obrigatoriedade das empresas com mais de 20 empregados, como é que eu falo? Implantarem, né, programas de prevenção e combate, prevenção, apuração dos casos de assédio moral e sexual dentro das empresas, né? Então, isso... Não, pode falar. Isso... Eu acredito que a lei deu essa obrigatoriedade agora cria, né, chance de mudança nessa situação. Mas o que eu ia falar também com relação ao fato de estar acontecendo mais em São Paulo, eu posso dizer também que as decisões dos juízes e juízas têm sido muito favoráveis no estado de São Paulo, de reconhecer realmente que aquela mulher foi vítima de assédio sexual, foi vítima de assédio moral. Então, ao mesmo tempo que os casos crescem, as decisões também têm sido positivas, né? Entendi. Olha, não tem problema. Essa pergunta você acabou adiantando, mas eu estou vendo que está entrando muita gente. Eu vou ser obrigado a fazer novamente a pergunta, porque as pessoas vão entrando e a minha produtora está aqui. Olha, segura um pouco, porque senão as pessoas que estão entrando não entram no assunto. Não tem problema, não. Está acelerando, né? Não é de Salvador, mas tudo bem. É uma brincadeira que eu sempre escuto quando eu estou aí, mas dá tudo certo. Não, a gente aqui é trabalhador e acelerado. Tá certo. Bom, enquanto isso, é bom o que eu falo. São 9 horas e 15 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu, José Augusto, entrevistando aqui dentro do programa 10 Perguntas, advogada feminista, mãe e especialista em Direito e Processo do Trabalho, Verusca Volney Schmidt. Verusca, depois de um ano do protocolo para julgamento com perspectiva do CNJ, na sua opinião, o que... Na minha opinião, o que mudou foi que nós, advogadas, que atuamos com a perspectiva de gênero, a gente pôde ousar mais nas nossas iniciais. Não que a gente já não abordasse essas situações, que a gente já não pleiteasse o direito dos nossos clientes, né, das mulheres trabalhadoras, mas eu acho que a gente pôde ousar mais, né? Por exemplo, eu gosto de... o meu escritório, a gente faz muitas capacitações, né, sobre... Porque a gente não quer atuar sozinha, né? A gente quer que muitas advogadas falem sobre isso. Porque não adianta que estejam, sei lá, 10
20, na verdade nós somos muitas hoje. Mas é muito interessante que muitas advogadas invoquem o protocolo do CNJ nas suas petições, né? Que a gente invoque o olhar com a perspectiva de gênero, né? Com as lentes de gênero. Então, o CNJ, para mim, na minha atuação, e eu falo muito por mim, ele possibilitou que eu fosse mais ousada nas minhas peças, né? Eu já inicio a peça invocando o protocolo, requerendo que aquele processo, né, aquela inicial, seja analisado sob a perspectiva de gênero, que por exemplo, nos casos de assédio sexual, vou dar um exemplo aqui. A maioria dos casos de assédio sexual, eles não acontecem na frente de todo mundo, né? Normalmente o assediador ou assediadora, eles não mandam mensagens abertas no WhatsApp, né? Assediando a vítima. Normalmente isso acontece de forma muito clandestina, né? Num canto, quando fica sozinho com a pessoa né? Que acontece o toque ou a fala. E o protocolo, ele traz justamente, não que a gente não pudesse fazer isso antes, mas é isso. Eu falo sobre a gente poder ousar com o protocolo, que é a gente invocar a inversão do ônus da prova, né? É a gente pedir a valoração do depoimento da vítima, porque muitas vezes não tem testemunha para levar, né, para uma audiência. Então a gente conta com o depoimento da cliente e com a valoração que a magistrada ou o magistrado vai dar a aquele depoimento, entendeu? Então, para mim, o protocolo, ele possibilitou que a gente fosse mais ousado nos processos, né? Na nossa atuação, nos deu mais segurança. Agora, essa falta de testemunha é o medo? É o quê? É o medo? Essa falta de testemunha que você comentou agora, é o medo da pessoa testemunhar a favor de um ou outro? Não, é porque normalmente não tem testemunha. Os assediadores, eles agem de forma muito clandestina, muito escondida. É um momento que fica sozinho com a vítima, né? Naquele ambiente onde as pessoas não têm visão, não estão nem distante, dizendo, não, realmente, em tal data, naquele dia, eu vi que ele se aproximou. Não tem testemunha. Não tem ninguém que viu, porque os casos acontecem de forma muito escondida, né? Então, a gente tem que contar com a valoração do depoimento daquela vítima, né? E de provas indiciárias indiretas, né? Trazer não aquelas provas que a gente costuma usar, como testemunha, né? Troca de mensagens ou e-mails. A gente tem que procurar outros tipos de prova para poder chegar, né, na comprovação daquele fato. Entendi. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para a advogada criminalista Flávia Raal, ela que é uma das diretoras do IPB, Innocence Project Brasil, empresa que tira do cárcere pessoas que foram, infelizmente, encarceradas indevidamente. Aquelas coisas de, foi ele sim, que a pessoa que está acuada, não, entendeu? Por fotografia, ainda existe por fotografia, olha lá isso ainda, né? Então, e aí tem pessoas que são encarceradas, 5, 6, 10 anos, o IPB, Innocence Project Brasil, tira essas pessoas do cárcere em liberdade. A Flávia Raal, também que já esteve aqui com a gente, um grande abraço a ela e ao pessoal do Innocence Project Brasil. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço também para o Ricardo Pereira, é o nosso novo apoiador da empresa Seiva. Olha aqui, gente, Seiva, pode colocar no seu Instagram, @Seiva, e vai estar lá sabendo todo o trabalho deles. É o nosso novo apoiador. A empresa que se orgulha em ser marketplace, com o compromisso de selecionar empresas responsáveis para oferecer somente produtos que sejam, ao mesmo tempo, bons para as pessoas e bom para o planeta. Obrigado, Ricardo Pereira e ao André Curti, são os novos apoiadores do programa 10 Perguntas. Minha produtora está aqui pedindo, por favor, faça novamente aquela pergunta que ela já se antecipou. O pessoal está entrando aqui, pessoal Santos, pessoal Adê. Não, rapidinho, deixa eu agradecer aqui uma mensagem tão carinhosa aqui. Oi, Thaís. Poxa, que bom que você gosta do meu trabalho. Muito, muito obrigada por estar assistindo a live hoje. A Vanessa Schmidt está aqui, a Deise, minha irmã, pessoal minha irmã. Que já esteve no programa. Isso. Você que é empresária dela, muito obrigado. Vai voltar aqui de novo. Sou empresária dela. Vou mandar um grande beijo para o filho dela, que também ela esteve aqui com a gente, uma entrevista maravilhosa. Deixa eu mandar um grande abraço também para o meu grande amigo Claudinho e para a Fernanda, do Império do Açaí, da Zona Noroeste de Santos. A Camila, irmã dele, muito obrigado, passando um dia maravilhoso aí no Dia dos Pais, obrigado pela recepção.
está aqui com a gente. Camila Amade, jurídico, acho que é isso. Acho que é isso. Thaís Fernandes, o pessoal está entrando, Salvador está em peso. Demora um pouco para entrar, mas Não, quando entra... ai, ela não é de Salvador, Thaís. Eu conversei com ela hoje à tarde mesmo. Giza, que mensagem linda. Ai, gente, que coisa boa. Fechar a noite feliz hoje. Vou botar aquela pergunta. Você pode nos falar sobre o que instituiu a obrigatoriedade para empresas no combate ao assédio moral e sexual? É importante mesmo que a gente volte nessa pergunta, porque é isso. A partir de março desse ano, todas as empresas com mais de 20 empregados são obrigados a instituir programas de combate e apuração aos casos de assédio sexual e moral dentro das empresas. Não é agora uma questão de, vamos ser bonzinhos e criar programas, apurar os casos. Não, agora é obrigação. A partir de março, isso se tornou obrigatório. Entendi. Eu vou dar uma dele na nossa entrevista, porque aconteceu. Quando eu avisei alguns amigos que são advogados, olha, vou entrevistar tal pessoa, sério, aquela moça assim, é ela mesma tal. Às vezes aí eu vejo, um amigo meu fala, ô neguinho, ou não sei o quê. E aí, às vezes hoje parece que estão colocando a gente muito engessado. E eu fico imaginando de um modo geral, porque a gente vê dos dois lados da moeda. Quem fez e não fez, e quem não fez, fez. E aí, como é que a gente pode tentar desengessar isso um pouco, para não ficar aquela coisa muito certinha? Porque se alguém me chama de neguinho, um cara que eu já conheço, por que eu vou colocar um cidadão desse na prisão? Às vezes eu estou muito brusca, não? Mas isso não tem a ver com prisão. A lei tornou obrigatório instituir programas de prevenção e apuração. Né? Isso não vai ser assim, foi ele e vamos punir ele com uma demissão por justa causa ou algo do tipo. Vai se apurar, né? Vão se criar programas sobre falas indevidas, sobre toques indevidos, brincadeiras indevidas. Zé, se você não se sente incomodado com essas falas, ok, mas tem pessoas que se sentem e isso tem que ser respeitado, entende? Por exemplo, eu realmente não gosto de que minha capacidade deixe de ser, né, como é que eu vou dizer? Sendo uma coisa avaliada, por exemplo, ninguém está olhando a capacidade dela, só o fato, Verusca chegou lá naquele lugar porque ela é uma mulher, sei lá, bonita, né? Algumas pessoas podem achar. Verusca chegou ali porque, de repente, ela teve um relacionamento com tal pessoa. Então, isso são falas hoje que a gente está atento, né? Então, antigamente as pessoas até normalizavam isso. Mas foi uma brincadeira. Ou, mas realmente acontece, né? Como algumas pessoas costumam julgar ou dizer. Não, hoje a gente quer evitar que isso aconteça para, inclusive, isso nem chegar, né? A se tornar um caso de um processo, né? Que isso seja judicializado, que o judiciário não esteja lotado de ações nesse sentido, né? Como a gente viu agora as estatísticas, são 260 mil ações por mês, né? Que versam sobre assédio moral. Então, a gente pensa assim, mas isso é mimimi. Gente, eu tenho situações para narrar aqui que são surreais. Né? Eu não vou expor os casos das minhas clientes, né? Eu gosto de expor apenas os casos que me são autorizados a falar, mas eu tenho situações horrorosas que acontecem no ambiente de trabalho. Por exemplo, eu atuo num caso em que a empresa simplesmente pega um ramo majoritariamente de homens, aí para dizer que é uma empresa diversa, coloca uma trabalhadora naquele setor, mas não preparou os colegas para receber aquela colega mulher. E aí ela é vítima de todos os tipos de assédio possíveis dentro daquele lugar. Aí Silvia pergunta aqui, nos casos de assédio, a culpa é sempre dos homens? Não, Silvia, eu não falei que a culpa era sempre dos homens. Eu falei que, inclusive, existem mulheres assediadoras, né? Mas a gente tem uma estatística de que 92% das vítimas de assédio sexual são mulheres, né? E outra, quando eu atendo homens vítimas de assédio, eles têm dificuldade de reconhecer que são vítimas. É toda uma conversa. Eu já atendi homens que começaram a chorar né, do meio para o final do atendimento. Depois de narrar inúmeras situações aterrorizantes. E aí eu não posso forçar ele, né, a reconhecer que aquilo foi assédio. Mas a gente, né, dentro do atendimento, a gente sabe como conduzir, mas os homens têm dificuldade.
para assumir que foram. Até porque a gente tem uma sociedade que aceita, né? O homem ele tem que ser forte, ele não pode chorar, ele tem que se submeter. Se uma mulher assediar ele sexualmente, mas você vai reclamar que uma mulher assediou sexualmente você? Então, são situações que o que a gente quer é a mudança da sociedade. A gente não quer culpabilizar ninguém que não foi culpado pelo que aconteceu. Né? A gente quer a mudança da sociedade. Não tenha dúvida. Não tem. Estamos a passos largos? Não estamos ainda. Infelizmente, não. Exatamente assim, o objetivo do meu trabalho é que a gente dê passos muito largos, mas a gente ainda não deu passos muito largos, porque hoje eu vejo que as juízas e juízes, eles atuam muito, né, na prevenção. Na prevenção não, né, porque se o caso chegou no judiciário já não foi prevenido, ele aconteceu. Mas os juízes e juízas atuam no combate, enquanto a advocacia está ainda muito tímida, né, agindo nessas situações. Hoje eu conversei, né, com uma trabalhadora que simplesmente a advogada dela se nega a pleitear o direito dela, né, de indenização pelo dano moral que ela vivenciou. Então a gente ainda tem advogados que acham, mas você não tem provas. Mas e o depoimento dela? E a dor daquela mulher? Não conta para sentar ali e contar o que aconteceu? Né? É porque as pessoas têm mania de achar que as pessoas estão mentindo, né? Que é mimimi, ou então as pessoas gostam de medir com régua, né? A dor dos outros. Mas só quem sente de verdade é quem passou pela situação, né? Entendi. É o que eu sempre falo, a gente tem que buscar. Pode falar. Não, é que eu tô vendo a pergunta de Silvia aqui. O que eu perguntei é se as mulheres nunca provocam assédio do cão, são vítimas. Aí é você propagar aquele discurso, né? Da mulher andar pela rua, seja com que roupa ela esteja, ser estuprada e as pessoas dizerem, mas com que roupa ela estava vestida. Tem mulheres no Oriente Médio vestidas de burca que são estupradas. Então, talvez, Silvia, fosse melhor você rever o seu discurso. Entendi. É bom ter essa interação, porque fazia tempo que eu não tinha essa interação, mas essas perguntas são importantes porque para tirar de todas as diferenças e saber o que realmente o trabalho que você faz hoje, já faz há um tempo. Essa pergunta que eu fiz sobre se estamos andando a passos largos, lá em 2021, eu cheguei a fazer essa pergunta. Falei, Zé, estamos trabalhando. Continuamos trabalhando. Continuamos trabalhando, Zé. Trabalhando. Agora, não vou falar que a pandemia atrapalhou, por que não? Porque as coisas continuam, né? As tecnologias não sei qual, hoje os computadores estão aí a todo vapor. Né? Estamos trabalhando. Espero que daqui 2 anos, quando você voltar, não fazer, chegamos aos 70%. É um caminho. Tá certo. Rapidinho, enquanto você toma um copo d'água, deixa eu aqui mandar um grande abraço também para mais um apoiador do nosso programa, H Lovebox. H Lovebox, _HAH, Lovebox. É da nossa grande amiga e parceira Helena Bresser. Empresa que tem presentes originais, personalizados e cheio de mensagens de carinho. O Instagram, H Lovebox. Obrigado, Helena, por estar aqui com a gente há mais de um ano, apoiando o programa 10 Perguntas. Verusca, o seu escritório atua apenas na esfera trabalhista? Hoje me perguntaram sobre isso e eu na hora não soube responder, mas veio a pergunta a calhar agora. Oi? Pera, eu repito que eu estava lendo o que a Thaís escreveu aqui. Se alguém quiser, se alguém tiver alguma pergunta, pode, por favor. Aqui, ó. Doutor, em relação ao assédio moral, como produzir provas quando acontecem? Ela comentou alguma coisa, se quiser falar novamente. Nesse caso, Thaís, é preciso que o seu depoimento seja dado em audiência, né? E muito dificilmente a gente não teria nenhum tipo de prova, mas se não tivesse, é como eu falei, você precisa ser escutado em audiência, né? Assim como, por exemplo, eu gosto que, antes de eu peticionar, de eu redigir o inicial, eu gosto de pedir que a cliente escreva todo o relato do que aconteceu. Porque é no meio desse relato, escrevendo tudo isso, que a cliente se lembra, né, de alguma situação, de repente alguma prova que ela lembre que ficou no WhatsApp, ou de repente um documento que ficou no e-mail, ou uma fala muito específica que foi dita a você, né? E aí, numa audiência de instrução, na hora que você questiona, às vezes até o próprio assediador,
ele acaba meio que confessando também o que aconteceu. Mas são casos muito específicos, sabe? A gente precisa conversar com a cliente para entender direitinho, né? Os riscos e os pontos favoráveis, né? De entrar com a ação, de pleitear algumas coisas. Entendi. Brusca, você está em Salvador, muito bem. Os escritórios que também atuam na sua mesma área em outros estados se conectam a favor da Sim, causa? Tem sim. crescimento nisso? Sim, sim, sim. Muitos. Eu atuo no movimento, né, da advocacia trabalhista independente, e a gente tem um discurso muito uníssono, né? Tanto em relação à defesa da classe trabalhadora, a questão da paridade de gênero, né? A gente. Oi, Mila, linda. A paridade de gênero, tanto na questão da OAB, quanto no mercado de trabalho. Então, eu acredito que sim. Claro que ainda tem pessoas que não têm. Às vezes a gente até questiona assim, você já leu o protocolo? E as pessoas falam, que protocolo? Claro que tem pessoas, né, que realmente não. Por exemplo, se você chega numa cidade do interior, normalmente existe ainda a figura daquele advogado generalista, né? Que atua em todas as áreas. Então, às vezes, dificilmente ele leu mesmo o protocolo, tem conhecimento assim de especificidades. Por exemplo, eu gosto de deixar muito clara a minha atuação. Eu sou especialista em direito e processo do trabalho, essa é a minha área. Né? Então, eu estudo bastante a área, né? Eu procuro sempre me atualizar. E, às vezes, as pessoas que atuam de forma muito generalista não conseguem, né? Porque realmente é difícil, não dá conta de você ler material de todas as áreas do direito, né? Direito criminal, Imagina. direito trabalhista, direito civil. Olha a pergunta interessante que chegou aqui da Thaís Fernandes. Doutora, É, quando há assédio moral, como a prova eu respondi a ela agora. então tá, eu não tinha visto aqui. O pessoal está entrando, muito obrigado a vocês que estão entrando. Alessandra Matias, de São Paulo, está entrando, Zona Sul. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Quem está entrando agora aqui, a nossa live vai ficar gravada no IGTV. E amanhã, a partir do meio-dia, vai estar também lá no Instagram. Tá? Eu volto a dizer, eu sou o José Augusto, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, advogada, feminista, mãe, especialista em direito e processo do trabalho, diretora de comunicação e imprensa do movimento da advocacia trabalhista, Verônica Schmidt. Verônica, Verusca! Epa! por que falei Verusca! me desculpa. A Verônica vai ser a minha próxima entrevistada. Eu fiquei o dia inteiro falando sobre o assunto. Me desculpa, um ato falho. Me conhece há quantos anos, errando meu nome? Mas, gente... Mas, gente, o pouco contato às vezes faz isso. Desculpa. Tudo Eu bem. chamei sobre Verusca um dia desse, era Vanessa. Olha lá, tá vendo? Verusca. E ainda tem mais uma, chama Verena. Como é Somos que três é? irmãs. Somos três irmãs, Vanesca, Verusca e Verena. Até minha mãe E você é erra. empresária dessa também? Sou, Oi? mas posso empresariar, sim. Posso empresariar, sim. A minha irmã mais nova, ela é farmacêutica, é área de saúde. Posso empresariar ela, sim. Tá certo, tá certo. Olha, recentemente você e suas sócias fizeram um seminário em Goiânia. Explica um pouco mais Isso. sobre o seminário em Goiânia. Temos bastante tempo para essa pergunta ser respondida. Então, no final de junho, a gente promoveu um seminário em Goiânia para falar justamente, né, sobre essa atuação com a perspectiva de gênero e falando em todas as áreas, né? Inclusive, a gente teve convidadas, né, incríveis, como a doutora Isadora, Laina Crisóstomo, que, inclusive, também posso empresariar, que é vereadora, né, pela mandata Pretas por Salvador. E é uma mulher incrível, a gente conseguiu que ela fosse também para Goiânia, a gente levou ela daqui para Goiânia para ser uma das convidadas do evento. Foi um evento incrível, Zé. A gente realmente, assim, mesmo a gente conhecendo o tamanho da nossa força, a gente reconhecendo a nossa... Aí Camila dizendo, foi incrível. A gente reconhecendo o nosso esforço, a nossa atuação, a gente não imaginou que a gente fosse ter mulheres do Brasil inteiro, né, viajando para Goiânia para esse seminário. Foi um seminário incrível, tivemos falas emocionantes, importantíssimas, saímos todas de lá muito fortalecidas. A gente pretende fazer esse evento, né, em outras cidades do Brasil.
Estamos cogitando, né, por conta de convites, fazer em São Paulo esse seminário. Inclusive, quando a gente for, eu lhe aviso, porque se você quiser, né, de repente, fazer um vídeo e participar das perguntas, seria muito bacana. Então, foi um evento muito bonito, né? É isso que eu queria dizer. Quando você me perguntou assim, se é a atuação com perspectiva de gênero, né? O uso do protocolo é uma questão abraçada pela advocacia. E a minha resposta é essa, que a gente fez um evento em Goiânia, né? Onde mulheres do Brasil inteiro viajaram para estar presentes, né? E para conversar com a gente sobre esse tema. Ah, interessante. Por que a cidade de Goiânia? Não entendi. Porque a gente tem outro escritório lá. A gente tem escritório em Salvador e em Goiânia. A gente tem Olha, uma sócia lá e um escritório lá. já vi crescimento lá de lá para cá. Só tinha em Salvador, já está em Goiânia, já está começando. Isso. Olha aqui, tem uma pergunta aqui da Gisela, Gisa Felisbino, é isso? Os dados anuários de segurança pública refletem nossa realidade. A violência contra a mulher ainda cresce em todas as esferas. Como a senhora analisa essa questão? Eu analiso essa questão, Gisa, né? Gisa. Da seguinte forma, da mesma forma, né? Como a resistência cresce, né? Como a gente vem atuando de forma muito forte, né, nessa questão da defesa do direito das mulheres, a contrapartida é essa que a gente vê, né, nesses resultados. São dados tristes, mas que se refletem, inclusive, né, em falas que a gente teve hoje aqui, né, nas perguntas. Então, a gente estar atenta, a gente continuar... A gente costuma dizer assim, a gente não anda só, né? E eu tenho certeza que você anda com a gente, Lisa, que é justamente em defesa do direito da mulher, com o objetivo de diminuir a violência de gênero, não só no mercado de trabalho, né, mas em toda a nossa sociedade. Eu gosto muito de dizer que a minha atuação enquanto advogada feminista vem muito do fato de eu ser mãe de uma mulher, né, porque minha filha hoje é uma mulher. E eu me questionei muito, né, quando eu vi minha filha crescendo e começando a passar por situações que eu vivenciei na minha juventude, eu pensei, eu não vou ficar assistindo essa cena, sabe? Eu preciso me mexer, eu preciso tentar mudar a realidade que a gente vive. Então, foi aí que eu comecei a lutar mesmo, foi aí que eu parti para encabeçar essa luta, e hoje nós temos tantas outras também, tem muitas na minha frente, tem muitas atrás de mim, né? E eu tenho muito orgulho do que a gente tem conseguido, apesar desses dados, Gisa, né? Que a gente luta muito para mudar. Mas é isso, como a resistência cresce, a contrapartida cresce, e a gente ainda tem mulheres com um discurso tão complicados como o que a gente viu aqui hoje, né? Nesse chat. Gislaine. Gisa chama Gislaine. Maravilha. Eu sei, Gislaine. Tem uma outra seguidora, Alessandra Matias, da Zona Sul, uma grande amiga minha. Ela fez uma pergunta interessante. Ela tá aqui desabafando. É uma coisa que a gente já sabia que isso acontece há muito tempo. Sofri um acidente de trabalho, quebrei meu dedinho e mesmo com atestado estou indo trabalhar. Querendo dizer, se não for... É aquilo, né? Na verdade, a Lê tinha direito, né, a não estar trabalhando, porque ela está coberta por um atestado. Mas o mercado de trabalho é tão cruel, né? A gente é tão ameaçado dentro das empresas, mas as pessoas estão dizendo que a gente está engessada, que é mimimi, mas e aí? Tem uma pessoa machucada, acidentada, e que está sendo obrigada a trabalhar. Com certeza ela está sendo assediada moralmente, ela está com medo de perder o emprego, e ela está indo trabalhar com o dedo machucado, entendeu? Eu lhe digo, Ale, você está coberta por esse atestado. Se ele ultrapassa os 15 dias, eu acho que, né, a maioria dos trabalhadores sabem disso, mas se não souberem, eu estou falando. Se ultrapassa, a partir do 15º dia, né, o trabalhador ele tem que entrar pelo INSS, tem que marcar a perícia, ver se você precisa de prorrogação, né, a ser afastada, a prorrogação desse afastamento. No caso dela é um acidente de trabalho, né, ela tem direito, inclusive, à estabilidade, né, porque ela se machucou durante, ou no percurso ou no trabalho, né? Então, a Lê, procure a orientação de alguém, não continue trabalhando, inclusive porque você está dificultando a sua recuperação. E você tem direito à estabilidade de um ano.
trabalha em loja, trabalha em varejo, de pé, eu imagino as dificuldades. Mas esse é um grande problema que eu vejo, ela, de buscar a sua defesa, falar, é assim, então está despedida. Isso no mercado é uma coisa que Mas acontece ela tem muito. estabilidade. Se o acidente aconteceu no trabalho ou no percurso do trabalho, ela tem direito à estabilidade de 1 ano no retorno, né? Então, mas primeiro é isso. Se ela disse que está sendo assediada, né? Já há quase 2 meses. Então, acredito que ela está machucada há mais de 15 dias. Então, tem que ser agendada a perícia para ver qual foi o problema, né? Do dedinho dela, se ela precisa receber o benefício pelo acidente de trabalho, né? O benefício acidental. Muita gente aqui, Porto Alegre, grande Silvia Kremer com a gente. Obrigado, estou sendo assediado, são quase 2 meses. Isso é muito legal, essa interatividade, porque muitos assuntos começam a aparecer e as pessoas. É bom que numa live apareça, porque o dia a dia, às vezes, não tem a condição. Por isso que eu falo de trazer pessoas que fazem um bom trabalho e que, às vezes, nem todo mundo conhece. Você me permite, já esteve aqui, já falou. Uma das pessoas que viu essa entrevista falou: traz aquela advogada de novo. Ela é firme, ponta firme, para não falar que é brava, com todo carinho e respeito, mas ela é porque você fala de um jeito que as pessoas, principalmente as mulheres que nos assistem, possam estar cientes do que acontece, porque ali às vezes não chega na mão de todo mundo. Com Você está certeza. comportando uma pessoa que está com problema, são 2 meses, imagina. O que deve estar acontecendo nessa pessoa? O psicológico, porque, nossa, eu estou indo para casa às 10 horas da noite, eu chegar às 11, tenho um filho, estou machucado, eu tenho que voltar amanhã cedo, se eu não voltar, eu vou ser mandado embora. Eu acho que amanhã tem que sair logo cedo no advogado e pedir uma tranquilidade, que é a defesa dela. Exato, exato. Eu sempre falo, gente, consulta o sindicato, né? O sindicato da categoria, ele tem setor jurídico, ou consulta um advogado. É muito importante que as pessoas tenham consciência dos seus direitos. Eu costumo dizer assim que eu acho que direito do trabalho, pelo menos a parte básica do direito do trabalho, devia ser ensinado na escola, né? Porque todo mundo vai trabalhar um dia, não é isso? A gente precisa sobreviver, a gente vive num mundo capitalista. Então, as pessoas elas são jogadas no mercado de trabalho sem ter nenhuma noção do que elas têm direito. Hoje foi muito engraçado que a gente recebeu uma encomenda no escritório e aí o entregador, ele viu que era um escritório e ele começou a fazer perguntas pelo WhatsApp sobre os direitos dele. E a gente respondeu, né? Inclusive, ele disse que vai voltar para a consulta. Mas foi muito interessante o que aconteceu hoje. Rapidinho. Wilton Oliveira, muito obrigado por estar sempre com a gente aqui da WJR Criativo. Muito obrigado, um grande patrocinador, inclusive é o responsável pelo banner do 10 Perguntas, agora está 2 anos, já mandei fazendo 3 anos. Wilton, muito obrigado pelo seu apoio, está sempre com a gente. E no finalzinho de 2022, nós recebemos aí mais um grande apoio também do Rodrigo Bresser, da Bresser Asset, uma empresa que mexe com gestora independente de fundos, com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. www.bresserasset.com.br. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, nós estamos com grandes apoiadores, que é muito bom você ter apoiadores que fazem um trabalho maravilhoso, que a gente possa unir os apoiadores, que a gente sabe que fazem um bom trabalho, com pessoas como você, que vem e traz essas novidades do mercado dentro da sua área. Chegou uma pergunta muito interessante aqui. Vocês fizeram agora em Goiânia. Pretende ampliar? Você já falou que vai ter São Paulo, Isso. mas só São Paulo, Rio? A pretensão é estar no Brasil todo? Salvador? Também. Eu vou estar no Rio em setembro, mas vai ter seminário do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, porque esse ano a CLT fez 80 anos, né? E é muito grave o que está acontecendo com a Justiça do Trabalho, porque nós temos decisões já, né, que chegaram na sua última instância, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e de repente o STF tem cassado essas decisões, né? Por exemplo, no caso dos entregadores de aplicativo, né, que tem toda a questão de sim, eles são empregados, né? E aí falo, não vou falar nomes, né, das empresas, porque isso é antiético, mas os entregadores de aplicativo, os motoristas de aplicativo, eles são empregados, né? Esses aplicativos, eles gostam de burlar a lei trabalhista, né?
de dizer que as pessoas são empreendedores, chefes de si mesmos, mas elas não têm nenhuma autonomia nesses trabalhos. As pessoas são responsáveis pela manutenção dos carros, das motos, e no final do mês o que sobra não dá nem para pagar as contas, né? Então tem sido muito lucrativo esse mercado, né, de aplicativos, entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo, porque eles exploram a mão de obra e no final das contas as pessoas ficam escravas, reféns, né, de continuar naquele trabalho, mas elas estão sequer conseguindo pagar suas contas sem nenhum direito trabalhista. Eu lembro quando esses aplicativos chegaram aqui no Brasil, que os trabalhadores eles não tiveram noção do que estavam se submetendo, né? Então, eu lembro que a gente fez uma manifestação em frente à Justiça do Trabalho, acho que todos os estados, né, fizeram essa manifestação, e aí os entregadores passaram pela gente jogando coisa, dizendo, né, que eles não queriam o vínculo de trabalho, que eles eram empresários, chefes de si mesmos, e hoje eles têm noção do que realmente acontece. E estão pleiteando seus direitos, mas infelizmente o STF tem cassado essas decisões. Mas a gente não vai desistir, não. A gente está numa luta constante para reconhecer os direitos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Agora, esse trabalho dos aplicativos é uma forma de sobrevivência, né? O cara que tem um carro bom, desempregado, ele precisa entrar. Ele sabe que o percentual dele é pequeno, que ele vai colocar o carro dele para andar. Inclusive, tem alguns aí, já não vou dizer desespero, mas a necessidade faz com que aconteça, alugam um carro e vão para a rua e trabalham quase 16 horas por dia, porque o aluguel, ele já começa o mês com um aluguel, com uma dívida tremenda. Né? Porque tem as pessoas pagam para trabalhar, as pessoas acabam pagando para trabalhar, né? É bem complicado. E sem nenhuma garantia. Exatamente. E aí, o que andou acontecendo nos últimos meses aí, de pessoas sendo assaltadas, até infelizmente chegando a óbito, os aplicativos sendo, agora há pouco tempo, acho que na sexta-feira, um rapaz foi levado em 3 casas diferentes, em uma fizeram um empréstimo. Nossa, quer dizer, são coisas absurdas que infelizmente estão acontecendo. E as empresas esses aplicativos não se responsabilizam, né? Essas empresas não se responsabilizam, elas estão cada vez mais ricas e as pessoas, os motoristas e os empregadores sendo submetidos a essa situação. Chegou uma pergunta sobre a captação anual que vocês fazem, que vocês promovem. Quando será? Estão perguntando aqui. Em outubro, vai ser em outubro. É a nossa 4ª turma de capacitação. Normalmente a gente promove 10 módulos, né? Entre os módulos tem os módulos de direito do trabalho. Esse ano a gente vai promover também o módulo de audiência de instrução trabalhista. Vai ter o módulo de legal design, né? Que hoje a gente tem as peças super atualizadas, né? Com as petições, né? Com links, com gráficos, e admito, estou muito coroa, mas tenho as assistentes maravilhosas que fazem isso, que são meninas jovens, que inclusive 2 delas provavelmente estarão presentes nessa nossa 4ª turma. E tem sido incrível, a gente tem capacitado advogadas, né, por todo o Brasil. A gente tem o módulo de direito da mulher indígena, a gente tem o módulo do Tribunal do Júri, justamente com Laina Crisóstomo, vereadora daqui de Salvador. Então, vai ser em outubro. Provavelmente até o final de semana a gente começa a divulgar a nossa 4ª turma, começa a divulgar alguns módulos. E é isso. Normalmente a gente sempre se preocupa em fazer um preço muito acessível, né? E eu espero contar, né, com muitas advogadas que também tenham interesse, que a gente continue avançando e tentando mudar a realidade, né? Você comentou sobre a mulher indígena, desculpa, o áudio veio. O que seria da mulher indígena, eu não entendi. A gente tem um módulo de direito da mulher indígena, que por sinal é um módulo muito interessante, porque é uma realidade completamente diferente da nossa. E esse módulo dá a gente acesso a isso, a conhecer, a respeitar ainda mais indígena e os povos indígenas. No seu olhar, como é que está as conquistas dos indígenas?
vamos entrar nesse assunto polêmico mesmo, mas eu acho que existe um grande desrespeito aos povos originários, né? Inclusive essa questão agora da discussão do marco temporal. E acho, inclusive, que eu não sou a pessoa mais apta a falar sobre isso. Realmente a minha área é direito do trabalho, mas eu estou ao lado deles e apoio toda a luta dos povos indígenas. Tá certo. Antes de formalizar a nona pergunta, eu sempre peço para a entrevistada dar todos os seus contatos, porque, como eu sempre falo, tem muitas mulheres que estão aqui com a gente. A Alessandra, que ouviu a sua explicação sobre os direitos que ela pode correr, dá seus contatos, para as pessoas possam entrar com calma depois. Eu não pelo código de ética da OAB, né, eu não posso captar clientes, não posso passar o meu contato aqui. O que eu posso dizer é que sim, eu estou no Instagram, e normalmente eu procuro fazer um conteúdo, né, nessa rede, no Instagram, informando as mulheres trabalhadoras e também os homens, né, porque como eu falei, eu atuo em defesa da classe trabalhadora. Então, o meu Instagram é verusca, @verusca.adv. Então, fiquem à vontade para seguir ou não. Mas, normalmente, eu procuro colocar o conteúdo, né, sem infringir o código de ética da OAB, sempre trabalhando da forma mais correta possível, mas eu procuro trazer informação, né, para as pessoas, pelo menos, irem buscar os seus direitos depois de se informar com a leitura do post, né, a legenda e tal. Mas, pelo código de ética, nós somos proibidos de captar cliente, então eu realmente não posso deixar meu contato aqui. Mas eu posso, né, falar que eu tenho perfil no Instagram e é isso. Uma coisa que você me respondeu, que você comentou, que fiquei bem preocupado, porque você comentou agora de uma pessoa que foi procurar o seu advogado. Quer dizer, quando você vai procurar um advogado, você tem total confiança sobre ele, certo? Uhum. Aí o próprio advogado desestimula o seu cliente, que ele colocou como uma pessoa à frente. Não é por aí, não vão por esse caminho. E aí, se você é advogado e desestimula o seu próprio cliente, onde nós vamos parar? Não é? Eu penso da mesma forma. Mas é como eu falei, sabe, Zé? Assim como eu estou aqui falando direito da classe trabalhadora, nós, advogadas e advogados, também somos trabalhadores, né? Só que eu acho assim que a gente pode agir de forma honesta, né? E de repente, se você não puder, né? Se você de repente for difícil para você, você não atua naquela área de forma especializada, né? Você não sabe como pleitear o direito da sua cliente ou do seu cliente, indique que ele procure outra pessoa, entendeu? Fale, não, essa não é a minha área de atuação, procure um advogado da área específica. Eu sempre faço isso, é como eu acabei de falar aqui, eu não me sinto apta, né, para falar sobre a questão que envolve os direitos dos povos originários, né, dos indígenas. Então, eu sempre gosto assim, eu reconheço quando eu não estou apta a falar e eu não tenho a menor vergonha disso. Então, eu acho que assim, se alguém me procura com uma demanda criminal ou uma demanda tributária, mesmo que eu seja uma trabalhadora, que eu precise de dinheiro, eu vou agir de forma irresponsável e desonesta se eu pegar aquele caso, porque não é a minha área de atuação, eu não tenho especialidade naquela área, entendeu? A minha área é a área trabalhista, é no que eu é o que eu estudo todos os dias, é no que eu me especializo todos os dias, inclusive é o que eu tenho paixão, né? Justamente, eu acho que eu comentei na nossa outra reunião que antes de ser advogada, eu sou formada em administração de empresas, né? Eu sou Deu uma pequena travada, não tem problema. Não. Então, foi cursando ADM que eu descobri o direito do trabalho e me apaixonei desde então. É a minha área de atuação, né? E eu gosto de ser muito honesta em relação a isso. Olha, deu pequena travadinha. Você comentou, eu comentei, eu fiz administração e aí travou. Poderia repetir novamente? É isso. Foi no curso de administração que eu conheci o direito do trabalho, né? E deixo muito claro que essa é a minha paixão e a minha área de atuação. Então, eu sempre
procuro ser muito honesta com o cliente quando eu digo, não, a área tributária não é minha atuação, a área criminal não é minha área de atuação, né? E eu indico uma colega, um colega. E eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, ao invés de inviabilizar o direito daquele cliente, entendeu? Dizer, não, não pleiteia, não, a indenização pelo assédio moral, pelo assédio sexual, entendeu, Zé? Eu acho que a gente tem que agir de forma honesta e indicar que procure um trabalhador que atue com isso. Ou uma advogada, um advogado ou um advogado que atue com isso. E quais são as grandes novidades para 2023? As grandes novidades para 2023, eu acho que as grandes novidades para 2023 são justamente a capacitação, o seminário do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, né? A gente vai falar de 80 anos da CLT, né? Da resistência da advocacia pró-trabalhador, pró-trabalhadora. E eu acho que é isso. Eu procuro atuar de forma muito honesta, ir em busca dos meus objetivos, sem passar por cima, né, dos direitos e dos objetivos dos outros. Eu acho que é isso. O bom para 2023 é todo mundo ir atrás de sua felicidade, né, sem passar por cima de ninguém. Sim. É isso. Antes de a gente finalizar aqui, deixa eu mandar mais uma vez um abraço para a Silvia Figueiredo Gouveia, ela que é pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho. Dia 2 de setembro, na FECAP, na Liberdade, vai acontecer o 14º Congresso ICLOC, Práticas em Sala de Aula. Várias escolas, inclusive eu fui convidado por ela, para falar sobre alguns assuntos. Eu vou falar sobre inclusão social, muito legal, com a minha grande amiga, que é uma entrevista que eu fiz aqui dentro das perguntas sobre inclusão social, com a Ana Luísa Ciscato, ela que é diretora e professora da Companhia de Dança Lápis de Cera, em Florianópolis, onde 70% dos alunos têm deficiência múltipla ou intelectual. Vou levar alguns assuntos bem interessantes do que ela faz como inclusão dentro da sala de aula. Vai ser um movimento muito legal. Quem quiser participar, quem quiser ir assistir, www.icloc.org.br. Minha mãe, Magdala Schmidt, minha mãe. Te amo, mãe. Entrou também aqui a diretora executiva do MAT, do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, doutora Aline Cardoso. Pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, né? A primeira vez que a gente tem uma gestão feminina à frente do movimento. Uma mulher muito inteligente, de muita coragem, muita força. Obrigada pela presença, minha diretora. Deixa eu ver. Entrou um pessoal bacana aqui também. Mas é isso. Um beijo, mãe. Te amo. Tá certo, tá certo. Bom, eu sempre peço também que o entrevistado mande aquela mensagem positiva para todos que estiveram aqui com a gente aqui até agora. São 21 horas e 57 minutos na nossa live segunda-feira, no mês de aniversário do programa 10 Perguntas. Eu sempre peço para que a nossa entrevistada ou entrevistado aquela mensagem positiva para o ano das conquistas de todo mundo, de todos os gêneros que estão conquistando nos últimos anos, né? Principalmente agora em 2023 e quiçá para frente. Eu não me preparei para essa mensagem positiva, Zé. Você não me avisou, mas eu gosto. O que eu quero dizer? Eu quero que as pessoas abracem, né, a atuação com a perspectiva de gênero. Eu estava lendo hoje uma informação de que na maioria das empresas de capital aberto, né, a gente tem talvez 10% de mulheres nos cargos de liderança. A gente tem percentuais horríveis, né, com relação à mulher no mercado de trabalho, mas a gente está tentando fazer a mudança e é isso que eu quero para o mundo, sabe? Eu quero um mundo melhor para sua filha, Zé. Eu quero um mundo melhor para minha filha, um mundo melhor para minhas irmãs, para a filha da minha querida amiga Aline Cardoso. Minha filha entrou aqui, Hannah Schmidt Molina. Aliás, todo o meu trabalho é por causa dela. Não vou falar muito, senão eu me emociono, que a gente está morando longe agora. Ela está no Canadá. Então, é isso. Obrigada, Edson. Um abraço para você. Eu procuro ser uma pessoa, assim, positiva, mas com os pés no chão, sabe? Mas eu desejo muita mudança para o mundo, mas para a gente ter um mundo melhor, né? Eu me chateei aqui com algumas questões no chat, mas na verdade é porque eu estou em busca de um mundo melhor e eu acho que essa questão de
ainda deturpar a imagem da mulher, ou achar que a mulher provoca alguma coisa, não vai conseguir fazer com que a gente avance, entendeu, Zé? Então, vamos escutar, por exemplo, tem assunto... Se eu quiser falar sobre programa no YouTube ou sobre a sua área de atuação, Zé, eu vou te ouvir, porque você sabe mais sobre isso do que eu. Então, se eu chego aqui falando sobre protocolo, falando sobre estatísticas, porque é uma coisa que eu estudo todos os dias. Então, Sim. você entende? Então, chegue, pergunte, mas chegue também com elegância, com educação. Pense assim, se ela está falando isso, ela não inventou. Não. Isso é uma coisa que a gente estuda diariamente e que a gente sabe o que está falando, né? Então, eu procuro confiar no trabalho das pessoas e deixar que as pessoas falem sobre as suas áreas de atuação, porque a gente tem que respeitar o conhecimento dos outros. Sim. Eu fico contente porque o que aconteceu de crescimento do seu trabalho de lá para cá foi lutas. Até eu brinquei com você lá, aquela vez, olha, eu acho que o juiz, quando veio você, falou, nossa, lá vem ela. Eu falei quantas palavras, lá vem ela, né? Mas está tudo certo, fico muito contente, são 10 horas e 2 minutos. Quem não conseguiu entrar desde o começo da nossa live, vai ficar gravado aqui no GTV. Amanhã, a partir do meio-dia, vai estar no canal do YouTube, Verusca Schmidt, sempre elegante, braba, mas é a pessoa que fala com propriedade. Não é braba, a gente fica aqui, pensa que ali depois, ainda não conheço pessoalmente, mas vou conhecer, porque está me devendo uma moqueca, inclusive, e falar, né? Uhum. E fico muito contente e espero que todas essas novidades, esses cursos que você irão lançar agora, mande o link para a gente poder divulgar o Paulo, porque a gente faz um trabalho que seja bom para todo mundo, é crescer. Né? Isso, Zé, isso. Entre outros que já passaram por aqui, o programa vem crescendo, trazendo sempre conteúdos, e às vezes um patrocinador fala, você tem muito poucos seguidores, mas eu falo, mas os conteúdos não te interessam? E às vezes não interessam. Mas eu fico contente que sempre bate na nossa porta um novo apoiador. Por isso, mais uma vez, eu vou agradecer ao nosso apoiador, o Ricardo Bresser e o André Curti, da Seiva, que mostram que trabalham muito com a sustentabilidade. Empresa que se orgulha em ser marketplace, com o compromisso de selecionar empresas responsáveis para oferecer somente produtos que sejam, ao mesmo tempo, bons para as pessoas e bons para o planeta. E assim eu encerro mais uma live. Muito obrigado, Verusca. Use a rua do programa e aquelas pessoas que você pode indicar, por favor, estamos abertos. Você sabe muito bem, você indicou a sua irmã, vou trazer ela novamente. Beijo para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã, para o seu sobrinho. O seu sobrinho, o nome da sua irmã, que eu esqueci. O sobrinho? Lucas, 12 anos ele está. No Canadá, que você me falou agora, que eu não sabia. Tá certo? Isso. Esse é o 10 Perguntas, a cada 15 dias pelo arroba 10 Perguntas, 21 horas, mas a semana que vem estaremos novamente. É o mês de aniversário, são 3 anos, são 60 agora, 66 perguntas. São 66 entrevistas com 660 perguntas. Muito obrigado, Verusca. Obrigado a todos que estiveram aqui. E voltamos na semana que vem. Vamos nos falando, tá certo? Não posso deixar de registrar aqui a competência da W Grandeza de Verusca. Ela é maravilhosa, Aline Cardoso. Ela é incrível. Obrigada, amiga. Tá bom, obrigado a todos. Obrigada, Zé. Vou falar com você no Zap para fazer as indicações. Viu? E muito obrigada sempre. Tá certo, estamos aqui. Obrigado, gente. Até semana que vem, às 21 horas, com mais um grande conteúdo. Programa 10 Perguntas, 3 anos. Vai mudar, calma, vai mudar. Um beijo a todos. Obrigado, viu? Até mais.